Hoje a resenha é sobre o curioso caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. Vamos lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, espero que vocês estejam bem também. E hoje a resenha é sobre essa novelinha aqui, né, pessoal? Porque é bem fininho o livro, né? Bem rapidinho, a gente pode ler em poucas horas, assim, 2, 3 horas, eu acho que a gente já termina o livro. E assim, pessoal, acho que a maioria das pessoas já assistiu o filme, né? Com o Brad Pitt e a Cate Blanchett. Eu acho que é esse o nome dela, né? Acho que é com ela. E o livro, pessoal, essa novela aqui, ou é um conto? Eu acho que é uma novela. É um pouquinho diferente, tá, pessoal? Eu tô olhando aqui umas marcações que eu fiz, tá, gente? Não reparem. Mas assim, como é que é? Esse livro aqui, a época é a mesma, tá, pessoal? É lá por 1860, eles estão em Baltimore, nos Estados Unidos. E a época e o local eu acho que é o mesmo do filme. Mas tem um começo, assim, é um pouco diferente, tá? O livro começa, então, com o pai, né, e a mãe querendo ter um filho e tal, aquela coisa toda, e a mãe engravida. E ele já tá lá na casa dele, assim, né, a gente já pula, assim, pro dia do nascimento do nenê. Então avisam ele que a esposa tá num hospital, que não era comum naquela época. O normal era ter o filho em casa, mas ele estava assim avançadinhos para a época, o casal eram mais moderninhos. E a mulher decidiu, né, eles decidiram ter o filho no hospital. Então ele vai, né, avisam ele sai correndo, aquela coisa toda, desesperado para ver o filho, para ver como é que tá a criança, aquela coisa toda. E chegando no hospital, assim, pelo caminho ele encontra médico, ele encontra enfermeira e ele é assim, hostilizado por essas pessoas, sabe? As pessoas falam que o nascimento daquela criança é um ultraje, é um absurdo que ele pegue aquela criança e suma do hospital, né? E nesse começo, assim, não fala nada da mãe, é só ele ali com os enfermeiros, com o médico, né? Ele se sentindo desse jeito, e aí ele vê a criança, né? E se apavora, porque a criança é velha, já é um senhor de 70 anos, mais ou menos, né? Ele tem assim a fisionomia, o aspecto de um senhor de 70 anos. E aí então ele começa a pressionar ele para tirar logo dali, que aquela criança não vai ficar ali no hospital, não vai receber cuidado nenhum, que tem que ir imediatamente para casa. E não falam nada da mãe, né? A mãe, não sei o que tá fazendo, o que aconteceu da mãe, né? E aí ele sai à procura de roupa para criança, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, como é que essa criança tá? Que tamanho é essa criança? Como é que é essa criança? Só sabia que tinha um aspecto de velho, mas tamanho pequeno, como, né? E aí ele compra umas roupas e ele leva pra criança. E a criança não gosta, já nasce até falando, gente. É engraçado, gente. É engraçado e triste. Porque ele leva aqui, eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Deixa eu ver se é esse daqui que ele fala da roupa. Você é o meu pai? Ele quis saber. O Sr. Button e a enfermeira tiveram um violento sobressalto. Por quê? Se for, prosseguiu o velho, num tom lamuriante, eu gostaria que me tirasse desse lugar, ou pelo menos fizesse com que colocasse uma cadeira de balanço confortável aqui. De onde, pelo amor de Deus, você veio? Quem é você? Respondeu o Sr. Button frenético. Então a criança já nasce falando, já nasce reclamando, meio rabugento. E vai embora com o pai, gente. Ele sai do hospital, a criança velha, o menino velho, o bebê velho, sai com roupinhas assim mais de criança caminhando. Ele sai caminhando com a criança do hospital. E a mãe, a gente não sabe de nada, gente.
não fala da mãe no começo. E aí, né, o começo do filme é diferente, né? Se der eu vou colocar aqui um trechinho do filme, né, pra vocês darem uma olhadinha. How old are you? 7, but I look a lot older. He's 7. We always said you were different. I think you really are. We are almost the same age. Finally caught up with the job. Meeting in the middle. You remember what I told you? Never know what's coming. E no filme o começo é diferente, então. Não é assim, né? No filme ele é abandonado, na verdade. Os pais não ficam com ele. E no livro eles ficam. Na história real aqui, eles ficam com essa criança. E a mãe aparece. A mãe tá viva, gente. Ela não morreu no parto nem nada disso. E então eles cuidam dessa criança velha. E assim... Aí é como tá no filme, né? Tem todo aquela coisa assim dele não se ambientar, né? Dele ser uma criança, mas não gostar de ficar com as crianças. Ele prefere a companhia do vô, né? Tem tudo isso que já é retratado no filme. Então, assim, os primeiros 20 anos e os últimos 20 anos são os piores para ele, porque ele tem até uma certa felicidade, mas é no meio da vida, né? Ali eu acho que como se ele tivesse uns 40, a gente até se confunde para fazer essa conta. Ele conhece uma mulher, eles se apaixonam e tudo, e tem um período de tempo, como tá no filme também, que eles regulam de idade, só que depois ele começa a ficar jovem, rejuvenescer, e a mulher começa a ficar velha, né? Começa a envelhecer. E mesmo naquela época, a mulher não aguenta e ela some, ela foge dele, ela não fica mais casada com ele, porque ele começa a cuidar das mocinhas mais jovens e ele não se sente mais atraído pela esposa que tá ficando velha. Só que assim, velha tem uns 40 e poucos, 50, ela não tá tão velha, decrépita, nem nada disso. E ele já não quer saber, ele não gosta mais da esposa, ele não ama mais ela, ele vai em festas, ele dança com as mocinhas. E a mulher, um dia ele volta para casa, a mulher some, né? E aí ele fica sozinho, eles têm um filho, né? Então ele fica com esse filho, eles têm um negócio próprio que era do pai dele, né? Os botões Button, que eu acho que no filme também é isso. E aí conforme ele vai ficando velho, ele vai rejuvenescendo, né? Isso. Até que chega um ponto que ele começa a dar trabalho pro filho dele, porque ele se torna o filho do filho. E o filho despreza ele, gente. Isso é muito triste, porque ele começa a ficar uma criança, daqui a pouco ele vira um nenê, e aí no fim não fala assim como é que termina. O fim é triste, né? E é bonito também, porque o que ele diz assim é que as lembranças dele começam a ficar cada vez mais apagadas, assim, cada vez a se recordar menos das coisas e sentir só, né? Ter só, assim, os sentidos de tato, de olfato, né? O sabor. Então, a lembrança, né? A cabeça, o racional dele começa a se perder conforme ele vai ficando novo, bebê. Isso. Tá, gente? É isso. Então, é uma novela, acho que é uma novelinha. A gente lê em 2 horinhas, pessoal. E é bem interessante. É como filme, assim, tá um pouquinho diferente, mas é triste e é engraçado ao mesmo tempo, tá, gente? Então, eu recomendo pra vocês O Curioso Caso de Benjamin Button, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.